Hoje é dia 23 de abril de 2023. Nós estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa e o Evangelho para nossa reflexão é Lucas 24, 13 a 35, que diz isso. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, estavam muito tristes. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros e lhes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Se a gente tivesse tempo e se a gente tivesse oportunidade, nós ficaríamos aqui algumas horas falando sobre o conteúdo, sobre a mensagem desse texto do Evangelho, que é conhecido como a manifestação de Jesus no caminho de Emaús. Um outro fato histórico: os discípulos experimentaram Jesus ressuscitado. Agora veja só, tem um detalhe aqui entre tantos e é interessante. Jesus se colocou no meio deles, caminhou com eles alguns quilômetros, falando das Escrituras. O Jesus estava vivo, ressuscitado, mas era impossível eles chegarem a essa conclusão, porque eles estavam voltando para casa totalmente desesperançados. Sabe aquela ideia, quando você tem um sonho e de repente ele desaba e você fica sem chão? Essa era a situação emocional dos dois discípulos. Falam com Jesus e dizem: olha, nós tínhamos esperança, mas a nossa esperança acabou. Acabou porque mataram Jesus de Nazaré. E aí Jesus começa a falar para eles as Escrituras, e eles caminham um longo tempo. Um outro detalhe importante: por que eles reconheceram Jesus? Pensa um pouquinho. Tem duas coisas aqui. A primeira, na verdade, as duas coisas são sinônimas. É uma coisa só, do ponto de vista explicativo. Eles conseguiram reconhecer Jesus não enquanto Jesus falava para eles de Bíblia. Até aí, Jesus era um caminhante, alguém que apareceu no caminho. Eles conseguiram reconhecer Jesus porque eles olharam para Jesus e viram que aquele cara que estava com ele seguir o caminho sozinho podia ser difícil. E era bem difícil. Existiam muitos perigos de assalto, etc., né? De bandidos pelo caminho. E aí eles dizem: olha, já está ficando de noite e é perigoso você ficar andando por aí. Fica aqui em casa, fica conosco. Amanhã cedo você levanta e continua a tua estrada. Durante o dia é mais tranquilo, é mais seguro. Se eles não tivessem tido essa atitude de olhar para aquele cara que estava caminhando com eles, na perspectiva de oferecer-lhe segurança, abrigo, Jesus teria passado batido. E a história não teria registrado esse acontecimento. Tá bom, Jesus aceita o convite, entra com eles para tomar a refeição, e eles não sabiam que era Jesus. Era o cara que eles haviam encontrado no caminho, só isso. Aí tem um detalhe que completa o convite para que Jesus ficasse em casa. E o detalhe é: eles reconheceram Jesus porque eles conheciam a atitude, um gesto que em Jesus era muito comum. O gesto é o documento, é o RG de Jesus. Sabe aquele negócio que você tem que apresentar um documento para você ser reconhecido? Quantas vezes na vida nós passamos por isso? Então, e o RG de Jesus é partir o pão. Quando Jesus repartiu o pão com eles, imediatamente os olhos deles se abriram
E eles voltaram alguns dias no templo e viram que tinha alguém que fazia aquele gesto. Que aquele gesto era constante na vida de alguém. Era de Jesus de Nazaré. Imediatamente eles associaram o partir o pão com Jesus. E aí, meu irmão, minha irmã, eu aprendo que a experiência do ressuscitado, ela só é possível se houver na nossa vida a disponibilidade de servir os irmãos, de cuidar do irmão com carinho. Se nós conseguirmos partir o pão com quem precisa, o resto é balela, o resto é conversa de religião, conversa de igreja, que muitas vezes faz um discurso lindo e maravilhoso, mas sem conteúdo, porque é despido do desejo autêntico de servir, de estender a mão para quem precisa. Esse é um dos ensinamentos. Amém.